meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e vamos ter mais uma aula bem gostosa de língua portuguesa. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Hoje, o nosso objeto de conhecimento é predicação. Verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Complemento verbal, objeto direto e objeto indireto. Detalhamento, estudo dos processos estruturais morfossintáticos do período simples da língua portuguesa, dando ênfase à análise da predicação verbal e dos tipos de complementos verbais. Efeitos de sentido decorrentes do uso de verbos com determinada predicação verbal. Ok? O assunto hoje é predicado, né? Verbal. Vamos lá para a nossa aula? Muito bem, já estudamos o que é sujeito, já estudamos o que é o predicado, e dentro do predicado, o predicado verbal, o tipo de predicado e o complemento do verbo. E é isso que vamos estudar na aula de hoje. Vamos lá? Predicação verbal, o que vem a ser predicação verbal. O próprio nome já está aí dando uma ideia, né? O predicado nós já sabemos que é tudo o que se diz do sujeito, né? E predicado verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. No que diz respeito à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Quando eu falo é a forma verbal de ligar o sujeito ao predicado, então nesse predicado aqui é o que se diz, tudo que se diz do sujeito. Porém, ele pode ter um verbo de ligação ou verbo de ação. Só vai haver predicativo do sujeito quando for verbo de ligação, tá, pessoal? Só é possível ter predicativo quando for verbo de ligação. Quando for verbo de ação, não tenho predicativo, eu tenho outras formas de complementar esse verbo ou não, certo? Então, o que diz respeito à predicação, os verbos podem ser esses três tipos aí. Ou o verbo intransitivo, ou o verbo transitivo, ou um verbo de ligação. Então, é isso que nós vamos ver agora. Verbos intransitivos. O que quer dizer a palavra transitar? Vamos pensar, transitar. Transitar é caminhar, né? É sair daqui, ir para ali. Então, é transitar. Mas esses verbos, esse tipo de verbo aqui, ele é intransitivo. Olha aqui o prefixo. Ele não transita. Ele não vai transitar para o restante da oração. Por quê? Porque esse verbo, ele já tem um sentido completo. Então, ele é intransitivo, ele não transita. Não transita. Sendo capazes de constituir predicado sozinho. Então, ele sozinho já é o predicado. Exemplo, escorreguei. Se eu chego para você e digo, menina, escorreguei, passei a informação completa ou não? Passei. Nossa, ela caiu. Ou ela saiu. Ela saiu. Também passei a informação completa, não passei? Então, esse tipo de verbo é o verbo que tem sentido completo. Ele não precisa de complemento, por isso ele é conhecido como um verbo intransitivo. Ele se basta, sozinho, tá? Não quer dizer que a oração acabe sempre no verbo intransitivo. Ele tem sentido completo, tá? O verbo intransitivo tem o sentido completo, mas pode haver circunstância. Haver circunstância não quer dizer que está completando o sentido do verbo, não.
porque ele sozinho ele já se garante, não é? Escorreguei. Ela saiu. Paulo chegou. Percebem que esse verbo já tem sentido completo? A informação está completa. Ainda que não seja exigido, após o verbo pode ser acrescentada mais algumas informações, tá? Mais alguma informação, tal como um adjunto adverbial ou predicativo do sujeito. Olha aqui um adjunto adverbial. Isso é um adjunto adverbial, pessoal. Quando eu digo adjunto adverbial, o que eu estou dizendo? Circunstância. Escorreguei ali, escorreguei na escada, escorreguei lá na varanda. Então, não é circunstância? Isso, se eu tirar essa circunstância, esse verbo vai ficar com sentido incompleto? Não, não vai. Eu escorreguei. A informação está completa. Agora, se eu escorreguei ali, se eu escorreguei da escada, se eu escorreguei na rua, se eu escorreguei na calçada, é circunstância. E circunstância é adjunto adverbial, tá? Agora, o outro caso aqui. Ela saiu desesperada. Olha aí. Desesperada não é a forma como ela saiu? Não é um estado de espírito dela? Certo? Eu posso dizer, ela saiu. Cadê a Maria? A Maria saiu. Informação completa. Agora, eu posso também dizer, cadê a Maria? A Maria saiu desesperada. Aqui agora é predicativo do sujeito. Aqui eu estou acrescentando uma informação que não vai acrescentar nada no verbo, apenas vai acrescentar no sujeito. Vai informar o estado de espírito do sujeito, certo? Então, aí é um verbo intransitivo, ele não transita, ok? E agora temos os verbos transitivos. Esses transitam. O sentido dele vai transitar, ele vai precisar de complemento, certo? Vamos lá. Os verbos transitivos são aqueles verbos que não têm sentido completo, não têm sentido sozinho, por isso precisam de complemento, certo? Chamam-se transitividade verbal. Chama-se transitividade verbal a necessidade que um verbo tem de ser completado com algo. Então, você vai ver que o verbo, ele fica uma interrogação no ar. Observe, ele precisa transitar para o objeto, ou seja, ir em busca de algo, olha aí, ó, ir em busca de algo que complete o seu sentido. Então, o verbo sozinho, ele não vai trazer a informação completa, não vai haver comunicação, não vai ser atingido o objetivo, a finalidade comunicativa, né? Então, olha aí, exemplo, relatei. Se eu chego para você e digo, relatei, pessoal, e aí? Vocês vão ficar todos aí me olhando. E aí? Relatou o quê, professora? Então, percebe que o verbo não tem sentido completo? Eu vou precisar completar esse sentido do verbo. Relatei o quê? Relatei o ocorrido. Relatei o que aconteceu. Entenderam? Então, isso daqui, ó, essas palavras aqui vão completar o sentido desse verbo. Chego para vocês, pessoal, olha, eu gosto, eu amo, eu adoro. O quê, professora? A senhora gosta do quê? Ah, eu gosto. Mas gosta de quê? Eu gosto de rock. Então, o verbo gostar também não tem sentido completo. Ele precisa de complemento. Se ele não tiver o complemento, não vai haver a comunicação. Por isso, nós temos que estar muito bem organizados e prestar atenção no contexto daquilo que está lendo, do que está escrevendo, certo? Quem relata, relata algo, quem gosta, gosta de algo. O verbo não tem sentido completo sozinho, certo? E os verbos transitivos indiretos? Os verbos transitivos indiretos
Diretos e indiretos são aqueles cujo complemento exige preposição, certo? Aqui vai precisar de preposição. O verbo transitivo indireto. O direto não, mas o indireto ele precisa de complemento. E esse complemento vai exigir, tá, pessoal? Exige. Tem que ter preposição. Então, olha aí. Esses documentos pertencem. O verbo não tem sentido completo, é um verbo transitivo. É transitivo, ó. Percebe que ele está pedindo um complemento? Pertencem. Pertencem a quem? Se esses documentos é de alguém, pertence a quem? Ao cliente. Olha aqui. Aqui eu tenho o complemento e aqui eu tenho uma preposição. Se eu encontro entre o verbo e o complemento uma preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Por que é indireto, professora? Porque entre o verbo e o complemento eu tenho uma preposição. Olha outro exemplo. Paguei ao funcionário da loja. Paguei ao funcionário da loja. Quem paga, paga algo a alguém. Aqui no caso ele pagou a alguém. Olha aqui, preposição. Paguei a alguém, paguei ao funcionário. Então, esse verbo, ele vai precisar de complemento também, mas esse complemento vem após uma preposição. Estão conseguindo acompanhar? Então, o verbo transitivo indireto são aqueles cujo complemento exige uma preposição. Apenas o indireto, tá, pessoal? O direto não, tá? Então, continuando. Pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo podem exercer a função de objetos diretos e indiretos. Veja bem, lembra que eu falei para vocês em aula anterior? Quando eu encontrar o lhe, eu já vou lá e coloco objeto indireto, certo? É um objeto indireto. Por exemplo, informei-lhes o resultado. Quem informa, informa algo. Informou o quê? Eu faço a pergunta. Informou o quê? Os resultados, objeto direto. Informou algo a alguém. Esse lhes está representando uma porção de pessoas, porque está no plural, né? Olha aí, lhes. Informei-lhes. Informei a Maria, o João, o Ricardo, os resultados. Então, eu informei-lhes. Esse lhes está substituindo o nome de alguma pessoa. Quem informa, informa algo para alguém. Então, esse lhes é um objeto indireto, certo? Informei-os aos presentes. Agora a situação é diferente. Olha aí para vocês verem essa construção. Aqui eu informei algo para alguém. O pronome está representando pessoas. Aqui, que é objeto indireto. Aqui no segundo, esse pronome, os, que está no plural, já não representa pessoas, representa algo. Informei-os a alguém. Informei, posso substituir. Informei os resultados, né? Informei os resultados. Então, informei o quê? Os resultados. Então, esse os aqui é um objeto direto, tá? Por quê? Porque ele é o complemento do verbo. Aqui, ó. Informei algo a alguém. Informei algo. O que eu informei? Os resultados, que está representado aqui, substituído, os resultados pelo pronome equivalente, que é os. É um pronome oblíquo aqui no caso, tá? Informou a quem? Aos presentes. Olha a preposição aqui. Aos presentes. Aqui eu tenho um objeto indireto. Então, no lhe é objeto indireto e os objeto direto por causa dessa concordância e dessa construção.
Você faz pergunta para o verbo, ok? Aos meus filhos, dedico-lhes o meu tempo livre. A quem ela dedica o tempo livre? A quem ele dedica o tempo livre? Aos filhos. Então, ela repetiu aqui, ó. Lhes representa os meus filhos. Aos meus filhos, dedico-lhes o meu tempo. Quem dedica, dedica algo. Eu dedico algo a alguém. Então, quem dedica, dedica algo a alguém. Eu dediquei meu tempo, objeto direto, a alguém, aos meus filhos. A alguém está representado aqui pelo lhes. Olha aqui, aos, preposição aí. Certo? Verbos transitivos diretos e indiretos. Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que precisam de dois complementos. Um sem e outro com preposição. Exemplo, deu o lugar ao velhinho. Deu o quê? O lugar. Aqui eu tenho um objeto direto. Quem dá algo. Mas quem dá algo para alguém. Então, o lugar representa objeto direto e ao velhinho representa objeto indireto. Então, o verbo dar, nessa construção, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele está pedindo dois complementos. Quem dá algo para alguém. O professor ensinou as regras aos alunos. Em quem ensina algo. Quem ensina, ensina algo. Esse algo aqui está complementando o sentido desse verbo. Ele ensinou o quê? As regras, objeto direto. Mas ele ensinou algo para alguém. Olha a preposição. Eu tenho um objeto indireto. Então, quem ensina, ensina algo para alguém. Certo, pessoal? Então, continuando. Verbos de ligação. Os verbos de ligação ligam o sujeito às suas características. Lembra sempre, ó. O verbo de ligação, o objetivo dele é informar características, predicativo. Eles exprimem estado, mudança ou continuidade. Diferentemente dos verbos intransitivos e dos verbos transitivos, os verbos de ligação não expressam ação. Não expressam ação. Expressam apenas estado ou qualidade do sujeito. Exemplo, estou doente. Então, aqui, o verbo estar é um verbo de ligação e ele está informando o estado do sujeito. Estou doente. Esse doente é um predicativo. Predicativo. Aqui, no caso, é o predicativo do sujeito. Quem está doente? Eu. Então, é predicativo do sujeito. Continuo resfriada. Então, olha aqui. Ele informa continuidade, né? Então, continuo resfriada. Então, eu continuo vendo um verbo de ligação, que informa estado ou qualidade do sujeito. Este é o verbo de ligação. Importante, o mesmo verbo pode ser empregado com predicações verbais diferentes. Agora vamos tomar um pouco de atenção redobrada aqui. Por isso é importante destacar que somente após analisar o contexto é possível classificar se o verbo presente na oração é intransitivo, é transitivo ou é de ligação. Tudo depende da construção dessa oração. Por exemplo, ela fala demais. Ela fala demais. Esse verbo aí, nessa construção, ele é intransitivo, ele tem sentido completo. Ele não precisa de nenhum complemento. Esse demais aqui é a forma como ela fala, é um advérbio, é um adjunto adverbial de modo. Ela fala demais.
Olha o segundo exemplo. Ela fala várias línguas. Agora já é diferente, é o mesmo verbo, né? Fala e fala. Aqui ele é intransitivo, mas aqui não. Ela fala o quê? Ela fala várias línguas. Ela fala o quê? Várias línguas. Verbo transitivo e isso é um objeto direto. Certo? Então ela pediu um complemento. Ela fala o quê? Várias línguas. Então é um verbo transitivo. E o primeiro é intransitivo. Muita atenção com alguns verbos. Percebam aí. Maria caiu da escada. Maria caiu da escada. Certo? Esse verbo, ele tem sentido completo, ele é verbo de ação e é intransitivo. Ela praticou uma ação desastrosa, mas é uma ação, né? Ela caiu, né? É um verbo intransitivo, porque da escada é um adjunto adverbial de lugar, certo? Agora, olha a outra construção. Maria caiu doente esta semana. A gente não costuma falar isso. É uma forma popular de se expressar, né? Maria caiu doente essa semana. Já não é mais um verbo de ação. Eu estou informando um estado do sujeito. Aí esse verbo passa a ser um verbo de ligação. Então vai informar o estado de Maria, certo? É o mesmo verbo, mas olha a construção. Por isso, muita atenção na hora de analisar as orações, ok? Mais exemplo. Olha a situação do verbo pagar aí. Paulo pagou a conta. Pagou o quê? A conta. Então, quem paga, paga algo, não é? Esse algo é um objeto direto. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Então, ele pede complemento. Quem paga, paga algo. Agora, analise a segunda colocação, a segunda construção. Paulo pagou a conta ao garçom. Aqui em cima é um transitivo direto, porque ele pagou algo. Só que aqui ele pagou algo para alguém. Então, ele pede dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Quem paga, paga algo a alguém. Eu poderia citar que ele pagou apenas, mas se eu colocar no meu texto que ele pagou algo a alguém, a situação é diferente. Então, quando vamos analisar um texto, vamos analisar o texto, vamos analisar a transitividade dos verbos. Paulo pagou a conta, transitivo direto. Paulo pagou a conta ao garçom, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele é direto e indireto ao mesmo tempo, certo? Mais alguns verbos. Olha a construção. Escrevi lindos poemas. Quem escreve, escreve algo, né? Quem escreve, escreve algo. O que eu escrevi? Lindos poemas. Objeto direto. É um verbo transitivo direto, porque pede objeto direto. Quem escreve, escreve algo. Mas olha a outra construção. Escrevi lindos poemas para minha mãe. Agora já é outra situação. Quem escreve, escreve algo, objeto direto, para alguém, objeto indireto. Se aparecer no texto que eu escrevi lindos poemas, o verbo é transitivo direto. Lindos poemas, objeto direto, porque vai completar o sentido do verbo. Escrevi. Mas, se no texto aparece, escrevi lindos poemas para minha mãe, escrevi lindos poemas para o meu namorado, escrevi lindos poemas para o meu filho, aí já é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Quem escreve, escreve algo para alguém, nessa construção, ok? Agora mais uma situação. Perdoai sempre, verbo intransitivo. Sempre
é adjunto adverbial de tempo. Perdoai as ofensas. Perdoar, perdoai algo. Verbo transitivo direto. Aqui eu tenho o objeto direto. Perdoai aos inimigos. Perdoai a alguém. Aqui eu tenho uma preposição. Objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto. Tudo depende da construção da oração, certo? Por que sonhas, jovem poeta? Porque sonhas, sentido completo, verbo intransitivo. Sonhei um sonho dantesco. Quem sonha, sonha algo. Sonhei um sonho dantesco. Verbo transitivo direto. Pediu, objeto direto. Um sonho dantesco. Objeto direto preposicionado. Poxa, mas quem que diria que objeto direto não precisa de preposição? Em algumas situações precisa sim, e nós vamos ver por quê. Às vezes o objeto direto vem acompanhado de preposição. Nesses casos, a preposição pode ter apenas uma função enfática ou ser obrigatória, seja para evitar ambiguidade, seja porque o objeto direto é um pronome pessoal oblíquo tônico. Vamos ver isso na prática? Olha aí. Caso 1. Evitar ambiguidade. Ambiguidade é duplo sentido. Quando o verbo inicia uma frase, a fim de que o objeto direto não seja confundido com o sujeito. Olha para você ver. Devorou o leão o caçador. Quem devorou quem? Nessa frase é impossível saber, né? Quem devorou quem, né? Devorou o leão o caçador. Então, devorou ao leão o caçador. Agora eu já sei quem foi que devorou quem, certo? Então, o verbo devorar, no caso, é um verbo transitivo direto, mas para evitar a ambiguidade, eu tenho que colocar uma preposição aí para saber quem é que devorou quem. Aqui no caso, devorou o leão ao caçador. Olha aí. O leão devorou o caçador. Em cima, o caçador devorou o leão. Olha as construções. Então, muito cuidado. O verbo devorar é um verbo transitivo direto, mas dependendo da construção, para evitar ambiguidade, para não ficar nessa dúvida quem foi que devorou quem, né? Olha aí. Caso 2, se o objeto direto for um pronome oblíquo tônico, a preposição aparece não por exigência do verbo, mas do pronome. Ninguém entende a nós. O pronome oblíquo tônico nós, núcleo do objeto direto, não pode ser utilizado sem a presença de preposição. Se retirássemos a preposição a, nós se tornaria um pronome pessoal do caso reto. Não se pode utilizar pronome pessoal do caso reto como complemento verbal. Então, nós já sabemos, né? Complemento verbal não pode ter pronome do caso reto. Então, tem que ter o a. Nós, que é esse a é uma preposição, não é um artigo, que é por causa desse verbo aqui, desse pronome, porque o pronome nós é pronome pessoal do caso reto. E como objeto direto, ele não pode ser objeto direto, porque ele é um pronome do caso reto. Aí, no caso, eu tenho que colocar uma preposição, ok? Caso 3, jamais receberam a mim. O pronome oblíquo tônico mim, núcleo do objeto direto, não pode ser utilizado sem a presença da preposição a, pois seria impraticável. Jamais receberam mim. Logo, a presença da preposição é exigência do pronome, não do verbo receber, que é um verbo transitivo direto. Vamos ver então. Olha aí. Se o objeto direto for um substantivo próprio ou comum, que indica pessoa, poder-se-á utilizar a preposição para iniciar o objeto direto. Ama a Deus. Aí, ó. Ama a Deus. O verbo amar é transitivo direto, mas como eu tenho aqui um nome próprio, eu tenho que colocar essa preposição. O núcleo do objeto direto é Deus. É um substantivo próprio.
usou-se a preposição a, mas por questão estilística, não por exigência do verbo amar, que é um verbo transitivo, certo? Quando o objeto direto for composto por pronomes indefinidos que se refiram a pessoas, observei a todos. Clarice não cumprimentou a ninguém. O pronome indefinido, todos, é o núcleo do objeto direto, da primeira frase. E o também, pronome indefinido, ninguém, aparece como núcleo do objeto direto na segunda frase. São, portanto, objetos diretos, mas como são pronomes, precisa ter essa preposição antes, certo? Preposicionados, não por exigência do verbo, mas por opção estilística, tá bom? Caso 3, algumas expressões que indicam a ideia de partitivo, ou seja, o objeto direto transmite ideia de parte daquilo a que se refere. Celina bebeu do próprio veneno. O verbo beber é transitivo direto. Quem bebe, bebe algo. Portanto, do próprio veneno é objeto direto preposicionado, pois a preposição do não aparece por exigência do verbo, mas para deixar claro que Celina, o sujeito da oração, não bebeu todo o veneno, mas parte dele. Então, Celina bebeu do próprio veneno. Ok? Então, poderíamos usar a frase assim, Celina bebeu o próprio veneno. Todavia, seu sentido seria diferente, aí ela teria tomado todo o veneno, né? Então, no caso, ela bebeu do próprio veneno, bebeu uma parte do veneno. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima aula.